Esse homem teria espancado a mulher enteada. Edson, de 55 anos, também é suspeito de abusar sexualmente das vítimas. Ele fugiu na sequência. Acompanhe. Uma história que envolve 5 pessoas de uma mesma família aterrorizada. 2 mulheres cruelmente agredidas, uma delas abusada. A única coisa que eu pedia era para não morrer. Eu gritava, pedia para ele não me matar. Eu pedia, por favor, não me matar. Você achou que você não ia conseguir se livrar? A jovem, ainda traumatizada, sabe que se livrou por pouco da morte. Tudo porque a mãe dela tentou se separar de Edson, de 55 anos. Eu consigo perceber que você aqui está muito machucada por todas as partes do teu corpo, aparentemente. As pernas, o rosto, também onde a roupa esconde. O que aconteceu com você para você estar nessa situação? O primeiro que aconteceu foi por revolta dele, que um dia antes ele tinha discutido com a minha mãe, à tarde, na segunda-feira à tarde ele tinha discutido. Eles dois tinham discutido e ela tinha apanhado ele para fora de casa. Eles brigaram e ela pediu para ele sair. Pediu para ele sair de casa, porque não estava dando mais. Por quê? Era assim, ela tinha desconfiança dele, da lealdade dele a ela. Mas ele já era violento com a tua mãe, com vocês? Com a gente, comigo, desse extremo foi a primeira vez, mas com a minha mãe já aconteceu outras vezes. Ele agredir ela e parar na delegacia. Parecia o fim daquele relacionamento perturbado. A mulher e os 3 filhos ficaram sozinhos na casa. Mas Edson aparentemente não tinha a mesma pretensão. A gente não sabe como, mas ele conseguiu entrar em casa, conseguiu entrar no quarto dela. E lá mesmo ela estava dormindo e eu não sei se foi na cabeça ou já foi no pescoço que ele golpeou ela e ela já desmaiou. Imagine uma família ser surpreendida no meio da madrugada. Foi isso o que aconteceu com essas vítimas. Edson já não tinha mais a chave da porta, mas conseguiu invadir a casa sem que ninguém percebesse. A Cleonice estava aqui no quarto dela e as crianças no quarto do lado. Ele então, que chegou armado, entrou direto no quarto da ex-companheira. Ela estava dormindo e foi atacada sem chance de defesa, sem entender o que estava acontecendo. Não satisfeito, o Edson retirou a vítima daqui, aparentemente inconsciente. A Cleonice foi arrastada. Ele conseguiu sair aqui pela porta, sem fazer barulho, sem chamar a atenção, mas o plano dele era muito pior. Por aqui, nesse sítio, com várias casas abandonadas, também sem usar, ele acabou levando a vítima para um outro quartinho lá no fundo. Aqui a distância é de mais ou menos 100 metros. A família até demorou para descobrir onde ela estava. Bem ali no fundo, ela foi encontrada inconsciente e gravemente agredida. Ele abusou da sua mãe? Abusou dela. Ela pedia socorro, ela pedia... Não, porque que ela falava pra tudo você? aconteceu quando ela estava desmaiada. Ele desmaiou ela enquanto ela estava dormindo e levou ela lá pro quarto, lá pra cima. Machucada? Machucada. E quando chegou lá, ele abusou dela e espancou mais ainda ela. Edson deixou a ex desfalecida e a trancou no quarto. Não satisfeito pelos crimes que já havia praticado, ele ainda voltou à casa da família. A adolescente se assustou com um barulho dentro da casa e então levantou para ver o que estava acontecendo. Logo ela percebeu que no quarto da mãe dela era Edson quem revirava as coisas. Procurava algo de valor. Chegou a levar alguns objetos, mas acabou contando outra história para a adolescente e a convenceu de sair da casa ao lado dele. Foi dentro do carro que o ataque recomeçou. Estranhei porque ele estava dentro de casa e estava pegando as coisas.
Ele falou que a minha mãe estava ajudando o nosso primo que tinha caído de cavalo e estava quase morto lá dentro, perto da pista. Só que era uma invenção dele. Ele falou que tinha acontecido um acidente com um parente de vocês, para você achar que estava tudo bem, que estava normal. Porque você sabia, na verdade, que ele já não morava mais aqui, que a tua mãe queria a separação. Sim. E na verdade a desculpa dele foi uma emboscada para poder me levar para longe. Ele disse que ia me levar até onde a minha mãe e o meu primo estavam. Só que quando chegou lá ele passou direto e foi bem para lá daqui de casa, do sítio onde a gente mora. E entrou dentro de um mato lá, do matagal. A jovem passou a ser agredida sem entender o porquê. No mato, Edson iniciou a tentativa de abuso e ameaçava toda a família da vítima. Ele entrou no mato e ele já começou segurando meu cabelo, dirigindo ainda no meio da estrada assim de terra. Ele segurando o meu cabelo e ele parou quando já estava bem longe da casa. Ele parou o carro e começou a me desferir socos e tentar me sufocar com a mão no pescoço. A menina chora ao lembrar do pior momento que passou. Tem alguns detalhes que a gente nem pode dar, que são muito fortes. Mas ele, de fato, tentou abusar de você? Tentou, só que ele não conseguiu porque logo depois eu tinha desmaiado. Eu cheguei a desmaiar 2 vezes com os socos e os chutes dele. Porque ele te sufocava também? Sim, ele me sufocava e dava vários socos aqui perto da minha cabeça, na minha cabeça atrás. E eu cheguei a desmaiar umas 2 vezes. E foi nisso que umas pessoas que têm uma casa, era um pouco longe, só que eu não sei como, mas eles conseguiram ouvir os meus gritos de socorro e saíram pra fora. Ligaram a luz de fora da casa dele e saíram pra fora. Ele se assustou e me forçou a entrar dentro do carro de novo. Edson tentou terminar o plano um pouco mais escondido. A única coisa que eu pedia era pra não morrer. Eu gritava, pedia pra ele não me matar. Eu pedia, por favor, não me mata. Você achou que você não ia conseguir se livrar? Desgrudou de mim, eu consegui pular do carro. Em movimento? Em movimento. Consegui pular do carro, ele até parou na pista e eu um pouco zonza ainda. Eu consegui me levantar e sair correndo. Aí foi que ele fechou a porta do carro de novo e fugiu. A família nem tem ideia o tempo que durou esse ataque, porque depois que a jovem foi levada para uma outra área aqui desse imenso sítio, ela conseguiu se safar do agressor e veio a pé para casa. Quando ela chegou aqui, depois de meia hora, os irmãos já estavam assustados, procurando pela mãe e pela jovem. Ela chegou chorando, muito machucada, e todo mundo percebeu a gravidade da situação. Bastava encontrar então onde estava a Cleonice. Aqui é muito grande, tem várias construções, algumas outras casas alugadas, mas ninguém sabia por onde ela estava. Até conseguirem encontrar a Cleonice, aqui passou muito tempo. Ela poderia ter morrido porque ela perdia muito sangue. Aqui, bem nessa casinha, que tem até uma placa escrita escritório, na verdade é uma casa onde o Edson guardava ferramentas. O local tem poucos objetos. Aqui o colchão ainda está manchado por conta do ataque. A vítima estava aqui em cima da cama, despida, muito machucada na região da cabeça. Aqui a gente até vê algumas ferramentas que o Edson usava para cortar lenha, mas ele já não estava frequentando aqui a região, ele não estava trabalhando. A Cleonice também estava sustentando a família sozinha. Ela, que era cuidadora, havia perdido o último emprego justamente pelo companheiro. A família mudou aqui para essa região justamente pelo medo de Edson, porque ele sempre atacava a mãe das crianças, a Cleonice, mas nunca havia mexido em nenhum dos filhos dela. Quando a relação
acabou e ele achou que era de uma vez por todas, preparou esse plano de vingança. Tentou matar a ex-companheira e a filha dela e abusar das duas vítimas. Todos acreditam que Edson, conhecido como Baiano, planejou os crimes. O estado de saúde de Cleonice é considerado grave. O médico disse que quando ele bateu na cabeça dela com o que ele bateu, entrou vestígio de alguma coisa dentro do crânio dela. E aí vai precisar fazer uma cirurgia para poder retirar esses negócios que ainda não sabem o que é. É grave a situação da tua mãe? É um pouco grave, mas por enquanto ela está instável. E o Edson usou o Ramon, que é sobrinho e primo das vítimas, como um argumento, dizendo que ele havia caído do cavalo, sofrido um acidente. O Edson chegou a trabalhar com o Ramon, o conhecia muito bem e achou que essa história realmente ia convencer a família. Fazia parte de um plano, né? Você nem imaginava que ele era capaz de tudo isso, Ramon? Eu não imaginava isso, porque sempre labutei com ele há uns 2 meses já que eu tô com ele. Eu nunca vi ele fazer isso. Eu sempre vi eles discutir, se desentenderem, mas esse tipo de agressão eu não esperava, né? Não era esperado. E você não estava andando de cavalo de madrugada, nada disso? Não, essas horas que ele falou, eu não tava. Eu tinha saído de casa, bem verdade, mas não tinha caído nem nada, que eu fiquei fora. Eu dormi na cidade do lado aqui, que chama Barão. O filho mais velho de Cleonice também faz um apelo. Lucas entende muito bem o que aconteceu. Que ele fez com minha mãe, ele vai pagar tudo. Quem bate em mulher é covarde. Mulher é tudo na vida. E o que ele está fazendo lá, ele vai pagar tudo. Deus vai levantar minha mãe e fez Jesus. A minha mãe vai vir para casa. Ajuda a minha mãe. Botar esse marginal na cadeia. Obrigado, Record.